Então, o Alex Arce, 29 anos, centroavante paraguaio, teve um determinado momento que o Corinthians tentou contratar ele, mas o Alessandro não quis. O Duílio não quis. Quando em 29 jogos ele fez 26. Esse menino, 1,87 m, o jogador foi revelado pelo Cerro Porteño, que é o time do Arce, não sei se é do Arce, o lateral direito, por clubes como Rubio Nu, tá certo? O Sportivo Ameliano, ambos do Paraguai, além do Independiente de Rivadavia, na Argentina. Arce vive um excelente momento no LDU, que por sinal é um timaço, né? Que ganha da gente sempre aí. Né? Atual campeão da Sul-Americana. Em 25 partidas, o centroavante balançou 20 vezes a rede e contribui com 2 assistências. Meu irmão, esse é o jogador que o Corinthians quer contratar. Esse é o jogador que vai vir para ser o centroavante e o Yuri Alberto para ser seu segundo homem. Fazedor de gols. É isso que o Corinthians precisa. Grande e veloso, que tá de azul, tá parecendo uma arara azul, um periquitinho. Arara azul, é raro. Boa tarde. Boa tarde. A arara azul é muito rara. Então eu tô... O que é raro do Corinthians é gols, né? E o gols tá uma raridade no Corinthians. Mas os números são bons do Arce, né? Principalmente nessa temporada. 25 partidas, 20 gols. É tudo que o Corinthians precisa. E agora, sem o Yuri Alberto, a gente viu ontem aqui na arte a dificuldade que tem esses jogadores. Yuri Alberto e o Romero, né? Um 16, outro 9. O Romero tem 9 também. Agora, tirando esses dois, a coisa complica. E o Corinthians precisa de gols, principalmente para escapar do rebaixamento no Brasileiro e para imaginar, pensar em seguir na Sul-Americana e a Copa do Brasil. E vou dar uma informação para você. E parabéns ao Augusto Melo. Contratou Charles, contratou Alex Santana. O Alex Santana vai voltar antes de 3 meses. Contratou o Hugo. Contratou o Hugo. Vai contratar o Arce. Contratou como é que chama esse menino? Qual? Garro? Félix Não, esse que tá vindo do Vasco. Thales Magno. Um ano de contrato. Contratou o Garro. Mas aí as pessoas esquecem isso, né? Esquecem de dar moral pro cara aí. E a gente tem que ser justo. Pelo menos aqui nos donos da bola é isso que a gente tem que fazer. E aí o meu entendimento veio do Yuri Alberto quando eu vi uma entrevista do Luizão, grande Luizão, um beijão pro Sidão, um beijão pra todo mundo aí, pra família do Luizão, grande sapo. Ele falou, e ele disse, eu acho que pode Decilo, no podcast do Decilo. Ele falou a grande verdade sobre o Yuri Alberto. Se alguém, se puder pegar aí, Cascão, no Pode Decilo, ele falou, o Decilo perguntou pra ele assim, mas e o Yuri Alberto, e o Yuri Alberto? Falou, o Luizão falou, meu irmão, ele joga na posição errada. Ele não é centroavante igual eu. Ele não é centroavante igual o Pedro. Ele não é centroavante igual o Flávio Lopes. Ele é segundo homem. Se colocar ele de segundo homem e ter mais um centroavante, como já aconteceu com o Roger Guedes dos dois, a condição dele vai ser muito maior. E aí, o que você pensa em relação ao Arce, esse cara que tá vindo aí? Craque. Boa tarde, grande Souza. É o rei da Adidas hoje, hein, Souza? Tá demais com a Adidas. Acho que o Ricardo Day tá mandando tudo. Esqueceu de nós, o Ricardo Day, né? Esqueceu. Ricardo Day, desgraçado, hein? Esqueceu de nós. Mas o Cláudio não. O Cláudio não. Que por sinal, ô Cláudio, a gente ama você. Mais que a Adidas, diga-se de passagem. E aí, Souza? É importante, boa tarde. É importante um atacante que fazedor de gols. Eu também concordo que o Yuri não é centroavante de área. O problema do Yuri também é quando ele sai muito da área, né? Então, quando que vai fazer? Vai fazer o como, né? Como que ele vai ser segundo atacante longe da área? O problema todo é esse. Direito. Ele fez isso. Ele recompõe bem, ele é um cara dedicado. É muito melhor ele do que deixar ele de costa. É muito melhor ele do que deixar o Wesley. É muito melhor, do meu entendimento, como um jogo. Pra mim, o que o Corinthians precisa é de um cara que faça gol. Que é o Alex Arce. Porque apesar desses números ruins dos atacantes do Corinthians, fora o Yuri Alberto, o próprio Garro, que é meia, tem 5 gols, e o Romero, o Corinthians tem criado bastante. A gente vê aqui os jogos aqui, e se o Yuri Alberto fosse um goleador, ele já tinha o número do Pedro, tanto de gol que ele erra. Essa é a verdade. Mas se esse jogador... Ele, Souza, desse pensamento. Desculpa, o Luciano erra também, o Caleri erra também, ele tem 16 gols. Eu não estou defendendo, estou defendendo o Yuri Alberto. Porque a gente critica tanto ele, e continua, não tem problema nenhum, viu, gente, aqui. Eu só estou colocando, a gente está debatendo. Porque assim, tá ele aí. Em 25 jogos ele fez 20 gols esse cara. Esse cara joga muito. E é uma posição que o Corinthians precisa muito, daqui a pouco o Nicola fala. Vamos lá. Você tem toda a razão nisso. Eu acho que ele quebra muito. Mas um cara que tem 16 gols em 35 jogos do ano... Meu irmão, se alguém ajudar, se tivesse mais um jogador com 10 gols. Neto, os números dele são perfeitos. Não estou falando dos números dele, estou falando... Não, eu acho que a gente critica muito ele e deixa de falar dos outros. O Gabigol faz 1 ano que não faz gol. Não joga. Então, o Flávio Lopes faz quantos jogos no ano?
E ele joga 40, então, a gente, em relação ao Roberto, a gente tem que entender, se você acha que ele é ruim, você acha, eu acho, quem quer, tá tudo certo. Só que a gente não pode deixar de comentar o seguinte, mas o cara tem 16 gols, mas espera aí, só que ele teve muitas chances para fazer gol e não fez. Por quê? É isso que eu tô te falando, porque assim, antigamente a gente falava aqui que o Corinthians não criava. Agora está criando. Eu estou falando que se ele aproveitasse as chances criadas, ele teria mais gols. Mas todo mundo é assim, Souza. O Luciano também, o Calheri também, o De Arrascaeta também, o Flaco Lopes também, o Rony também, nesse sentido. Mas o problema, Neto, que a gente não pode comparar é que o Corinthians precisa de gols. Verdade. Entendeu? Precisa Talvez fazer tem gols. jogos que ele não faz gol. Exatamente. Isso, que ele recebe a bola numa boa do Garro, por exemplo, que tá jogando muita bola. Exatamente, porque Tá o Corinthians está nessa situação não por causa de Yuri Alberto, mas se ele tivesse feito alguns gols perdidos por ele, o Corinthians estaria numa situação melhor na tabela. E do Alex? Do Alex, que veio... Esse menino que a gente tá falando aí, que tá mostrando pra você, torcedor corintiano, o Corinthians tá acertando com ele. Se já não tá certo, hein? Os números Se já não tá certo, hein? Os números são perfeitos. Ele tem um lateral direito que cruza bem, que é o Fagner. O Corinthians usa... Posso falar do Fagner? Eu tava pensando nisso, não sei. Desculpa, Nicola, Souza, Veloso, você que tá em casa. Olha só, vou falar como ex-jogador de futebol e que não fui profissional o suficiente como foi o Veloso. Como foi o Ronaldo, como foi muitos atletas que eu estive do Silas. Eu não fui mesmo, eu fui zoneiro, eu fui cara que treinei muito pouco, né? Quando eu tinha que treinar, eu treinava, né, Veloso? Até mais dos outros. Mas até mais, treinava três... Eu não precisava ter feito aquilo comigo, mas tudo bem. Não tenho artrose dos 2 tornozelos, operei a coluna, operei o ombro, operei tornozelo, operei joelho, operei braço, eu tenho um corpo de 80 anos. Tá tudo bem. Meu irmão, como é que pode o jogador de futebol? Olha só, eu fui dirigente de futebol e fui jogador de futebol e dos bons. Fui craque. Para aqueles que acham que não, meu irmão, chupa o cotovelo ou você enfia o dedo no olho. Para não enfiar no nariz e nem na boca. Ou se você quiser enfiar outro lugar, o problema é seu. Se você tem inveja de mim, não tem problema nenhum. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então vamos lá. O jogador de futebol, ele joga domingo, certo? Certo. Sábado ele não treina. Sabe daquele rachão, né? Certo? Aí ele joga quarta, certo? Terça ele não treina. É um trabalho como outros todos. Mas peraí. Pô, você joga domingo, segunda-feira é leve. Terça-feira é leve, porque quarta você joga. Você vai para concentração e vai para hotel de bacana. Vai para comida de bacana. Hoje, jogador de futebol, até as Maria Chuteira hoje é profissional. Na minha época tem que pagar. Então, aí jogador de futebol que não joga 2 jogos da semana, quarta e domingo, e eu tenho que poupá-lo. Pô, peraí, isso é um absurdo. Ganhando 800 conto por mês, 500 conto por mês, 300 conto. Isso pra mim é uma barbaridade. Aí eu vou colocar o que eu penso. Se fosse assim, você vai jogar na quarta e você tem uma decisão no domingo. Tá, um outro campeonato. Tá legal, tudo bem. O caso do Abel. O caso do Abel, você que entende. Isso, não tem problema. Agora, sabe quantos jogos vocês jogaram no Brasileiro, jogadores do Corinthians? 22. Vocês ganharam 20 pontos. Vocês querem ficar descansando pro próximo jogo, que é sábado, 9h30 da noite, contra o Bragantino? Fisioterapeuta, fisiologista, vocês estão acabando com o futebol. Cara de secar, vocês estão acabando com o futebol. Preparador físico, médico, essa nova geração, vocês estão acabando com o jogador de futebol. Jogador de futebol, na semana ele descansa 3 dias. No jogo é 1h30 de jogo. Trabalha 3 horas na semana. No futebol de hoje. No meu, dele e menos do Souza, a gente treinava demais e jogava de menos. Às vezes até 3 períodos. Até 3 períodos. Que tá errado também, Veloso. Não pode ver. Mas tô todo arrebentado também. Você tem um corpo de quanto? De 70? Eu tenho de 80. Não tem ombro. Não tem nada. A gente só tem pipi. E você quase perdeu o seu pipi. Você era criança. Minha mãe salvou. Sua mãe salvou. Voltando pro futebol, vocês estão de sacanagem. Vocês jogam quarta e domingo. 1h30 na quarta e 1h30 no domingo. E vocês, no sábado não treina. Na terça não treina. E na quarta também não treina, porque vocês jogam. Vocês estão querendo respaldinho. Vocês estão de sacanagem com o futebol de hoje. Voltando pro Arce,
que é um jogadorzaço e vai fazer muitos gols do Corinthians. O que você pode falar? Grande Nicola. Você tá na Record News agora também? Não. Tem o Momento Nicola, eu vi ontem. Não, tem um blog no R7, mas faz tempo já. Não, eu vi ontem. É? Sabendo não. Você me mostra. Te juro. É? Momento Nicola, não é? Não. Eu vi ontem na Record Não News. tô duvidando de você, mas é que eu... Não é pra duvidar mesmo, porque eu assisto a Record News. Eu tenho um blog no R7, mas o que se tratava, só pra entender? Não, você tava falando do futebol. E aí na Record News já passou. Vamos saber. É bom, não sei se os caras estão usando sua imagem ou o que você já fez. Pode ser. Eu vi ontem, Record News. Vamos saber. Vou atrás. Deixa eu contar sobre o Alex Arce. Mas você sabe o salário de todo mundo e não sabe o seu. Você sabe que você tem... Não, o seu você não sabe. Vou contar o Você viu seu. que você é o Tareuzão? Você sabe que a sua esposa tá lá na sua casa agora? Tá lá. Que liga lá então. Não liga lá. Eu quero saber quanto que ela ganha por mês. Eu que pago? Tá, porque ela é minha sócia, né? Então. Ah, ela que paga você. Eu vou contar o seu salário. Tá, não conta não, contar pelo seu amor de Deus. Não, mas não precisa dar lá. uma pensão. Vamos lá. Alex Arce, ele me lembra o Germancano. Que legal. Por quê? Porque o Arce tem 29 anos de idade. Novo, velho. Já, não é novo. de boa. Ele tem duas grandes temporadas. Mas Essa é a passada. novo de 24, 9 anos. Não, 29 Ele estourou na temporada passada no Independente Rivadavia. 26 gols em 32 jogos. Nessa temporada, 25 jogos e 20 gols na LDU, se confirmando como um jogador de liga importante. Por que eu fiz a comparação? Porque o Cano também foi explodir perto dos 30 anos de idade. E aí tem uma história muito curiosa do possível novo reforço do Corinthians. Durante a pandemia, sem conseguir clubes, ele trabalhou como ambulante lá no Paraguai, vendendo redes, vendendo cobertores. Foi a forma que ele encontrou de levar sustento para dentro de casa. É goleador, é o camisa 9.